Buenas. Bem-vindos ao Rodando Lisa. Eu sou o Nani e hoje a gente vai falar sobre RPG. Mais especificamente, como começar a jogar RPG. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Vamos partir da seguinte suposição. Tu nunca teve contato com RPG pessoalmente. Simplesmente ouviu falar, agora demonstrou interesse, veio e achou este vídeo. Perfeito. É um ótimo começo. Eu vou te dar a melhor maneira de começar a jogar RPG e aprender como se joga de uma maneira divertida. É simples e fácil. E a dica é essa. A melhor maneira de começar a jogar RPG é jogando RPG. Ok, parece besta. Eu sei, parece muito besta. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Vamos desmembrar esse simples jogar. Primeira coisa, tu decidiu jogar RPG, tu não tem conhecimento nenhum, vamos criar essa hipótese. Tu não tem conhecimento nenhum sobre RPG e agora decidiu começar a jogar. O primeiro ponto, quando vocês querem começar a jogar RPG, considerando que vocês não conhecem nada, é definir qual o sistema de jogo que vocês vão utilizar. Tem muitos sistemas no mercado. Inclusive vocês nem precisam usar um sistema pronto no mercado, vocês podem inventar o próprio. Mas como não tem conhecimento ainda, eu vou aconselhar alguns aqui. O melhor de todos, que eu prefiro, que é perfeito para iniciantes, é o sistema do Dungeons and Dragons, o 5.0. Esse sistema aqui, ele é muito bom para início, ele é bem simplificado, não tem tanta rolagem de dados, os dados também não precisa fazer um somatório gigantesco de valores, enfim, tu não precisa ter uma calculadora junto contigo, esse que é o ponto. Ele é um sistema perfeito para início de jogo. Se vocês preferem outro sistema, um sistema futurista, por exemplo, existem os livros do Da Vinci Modern, né? É mais focado no cyberpunk, assim, pode ser um futuro próximo ou um futuro distante. É bem legal, só que o sistema de rolagem de dados, de bônus, de valores é um pouco mais maçante para calcular. Vocês vão ter que dar uma boa estudadinha nos livros para conseguir montar as fichas. Fichas, eu vou comentar o que é daqui a pouquinho, então lembrem, fichas de personagem. Outro sistema muito bom de se jogar, futurista também, é o do Dark Heresy. Dark Heresy é um RPG que ele é baseado no mundo de Warhammer 40k, sabe, aquele mundo futurista, tem um monte de jogo que é baseado nisso. Só que também é um sistema extremamente complexo, a gente ainda não conseguiu dominar, eu e meus amigos, a gente ainda não dominou 100% dele, mas é muito bom. Ele não tem níveis, ele só tem um sistema de compra de habilidades com XP, é bem legal, vale a pena testar também, mas não como início. E tem um sistema clássico de terror, que é o do Call of Cthulhu. Para quem conhece as histórias do Lovecraft, vai saber que o Call of Cthulhu então é um sistema de terror baseado no mundo e nas fantasias do Lovecraft. É muito bom, é perfeito. Só que também é baseado no 3.0, então no sistema do D&D 3.0, então também tem um monte de números. Então, de novo, se vocês querem começar a jogar algum sistema medieval, vai save aqui no 5.0 do Dungeons and Dragons, vocês não vão se arrepender. O segundo ponto que vocês precisam é, depois que definiram qual sistema vocês querem investir, é saber o que é necessário para jogar esse sistema. O que eu tenho que comprar, ou o que vocês precisam imprimir, enfim, para começar a jogar. Normalmente, cada sistema de jogo vai vir com um tipo de dado que tu vai precisar. No caso do Dungeons and Dragons, vocês precisam de todo o set de dados, naqueles lá de 20 faces, de 12 faces, 10, 6, 4, enfim, 8, tem um monte de lados. Mas hoje em dia tá fácil de conseguir esses dados, é fácil de conseguir comprar na internet, existem um monte de lojas que já vendem direto, ou até se tu comprar da China, dá para comprar um pacote gigantesco por um valor bem baixo, mas tem uns dados que são bem bonitos que vale a pena comprar depois. Não façam que nem eu fiz no início, quando eu comecei a ouvir sobre RPG, eu não tinha acesso a dados de várias faces. Imagina, eu tinha 14 anos, isso faz muitos anos atrás. Eu tentei achar um sistema que pudesse ser jogado com dados de 6 lados apenas. E eu achei o sistema do Senhor dos Anéis. É um sistema criativo, ele funciona só com dados de 6 lados, só que eu nunca consegui jogar porque é muito ruim. Como tu tá usando 2 dados de 6 lados, a probabilidade é mais
focada no meio, tem a curva normal, enfim. Não gostei, pra mim não funcionou. O do Dungeons and Dragons vale muito a pena, vale a pena vocês comprarem daí esse set de dados. Ou no pior dos casos, não tem aonde comprar. Baixa um rolador de dados ali no teu smartphone, não tem problema algum, funciona a mesma coisa. Vai lá, clica pra rolar um de 20 ou 2 de 12, enfim. É bem barbada, não é desculpa, hein? Depois de ter isso, claro, vocês vão ter que ter acesso aos livros, pode ser por PDF, pela internet, enfim. Vocês também vão ter que imprimir a ficha. E agora que a gente vai falar sobre ela. A ficha, basicamente, é aonde os jogadores vão transcrever o personagem que eles criaram. É ali onde é que tu vai dizer se o teu personagem é um humano, qual é a classe dele, se ele é guerreiro ou mago, se ele tem uma espada dupla ou um machado, ou tem escudo, um mangual, enfim, todos esses detalhes é onde tu vai colocar na ficha. Transcrever essas características em bônus, enfim, para tu ter fácil acesso, não ter que ficar pensando ou pesquisando o tempo inteiro no livro para descobrir o que é isso. Tendo em mãos a ficha, tendo em mãos todos os requisitos para jogar o sistema, agora a gente passa para a divisão dos papéis do jogo. Sim. A gente vai ter 2 papéis, simples e fáceis. A maioria das pessoas que vão estar jogando são os jogadores, aqueles que vão controlar um personagem, que vão decidir o que aquele personagem faz ou não faz, enfim, dada a situação. E vai ter o mestre. O mestre é o cara que vai controlar todo o cenário, que vai controlar o mundo no qual os jogadores estão inseridos. E o mestre vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, mas tudo bem, calma. Nenhum dos jogadores, nem do mestre, vai precisar decorar os livros para jogar um sistema de RPG. É mais simples do que isso. O número ideal do grupo de RPG é 4 pessoas. Principalmente para quem está iniciando. 4 pessoas, um mestre e 3 jogadores é o número perfeito. Não tentem muito mais do que isso, porque quando não se tem o conhecimento suficiente, cada rodada vai demorar um século. E quando vocês perceberem, fica chato, porque enquanto alguém está falando, simplesmente vai estar parado lá observando, imaginando o que tu ia fazer por um tempo absurdo. Daí chega na tua rodada, na tua vez, tu vai dizer, eu ataco. Tu ataca e acabou a tua vez. Aí é ruim, né? Então por isso, 4 pessoas no início, depois aos pouquinhos vocês vão agregando outras pessoas que não conhecem, porque daí sim, é muito mais fácil aprender RPG num grupo que já conhece RPG do que começar. Agora vamos comentar sobre como os jogadores começam a jogar e depois a gente vai falar sobre como o mestre começa a jogar. Então, como jogador, primeiro tu precisa criar o teu personagem. Como que tu cria o personagem? É simples. Tendo em mãos a ficha do personagem, que cada sistema tem o seu. Deixa eu mostrar até aqui. No sistema do D&D 5.0, essa é a ficha do personagem. Ela é bem simples. No 3.5, que é o sistema anterior que eu jogava, era frente e verso. E nesse sistema, pode ser só esse. Claro, para quem escolher mago, feiticeiro ou que tenha magias para utilizar, precisa de uma folhinha de papel para escrever quais magias conhece, enfim, mas é barbada também, mesma coisa. Então, tendo em mãos a ficha do personagem, tu começa a montagem do teu personagem. Primeiro, para início, é bom tu te basear em algum personagem que tu já conheça. Te baseia em algum personagem de livro, de um filme. Vamos imaginar, o Frodo do Senhor dos Anéis. Ele é um halfling e a gente pode encaixar ele como ladrão, como thief, como ladino, que é ladino o nome da classe no Dungeons and Dragons. Então tu já vai começar a ler direto no livro as partes de interesse. O início lá é sempre tem um início de como que funciona o sistema, como que é a interpretação do sistema e como que é a criação do personagem. No livro do jogador aqui do Dungeons and Dragons é assim. As primeiras páginas já te ensinam o básico de como criar o personagem e depois tu vai escolhendo nos capítulos subsequentes a parte que te interessa. Então tu vai pegar o livro do jogador, por exemplo, vai pegar ali, Halfling. Então tu vai lá nos Halflings, vê o que tem e escreve na ficha. Depois, Ladino, vai lá na parte das classes, que é um pouquinho depois no livro, vê qual as classes que tu tem, qual o nível que tu tá e escreve na ficha os bônus.
Depois vai para a parte dos equipamentos, dos talentos, das skills e tudo mais. E quando tu vê, o teu personagem tá preenchido. Tu não precisa decorar o livro inteiro, mas é sempre bom dar uma passadinha em como funciona o combate, como que são as manobras. É o básico, é o início. E todo mundo tem que se ajudar nisso. Todo mundo tem que dar uma lida nessa parte das regras básicas, porque o mestre não vai ser... um mestre inicial não tem como controlar todo o grupo de início. Então, deem uma lidinha nessa parte que é bem importante. Depois de escrever, então, toda essa parte mais teórica do personagem, é bom ter uma ideia, pode ser só na cabeça, da introdução do teu personagem. Ah, mas o que é a introdução, Nani? É como o teu personagem chegou nesse ponto. Qual é a história dele antes disso daí? Isso é ótimo porque vai definir como o teu personagem pode agir para futuros encontros. Por exemplo, vamos imaginar que tu criou um paladino que é justo, que defende o bem, que ele só defendeu o bem até então. Não quer dizer que ele não possa virar do mal, mas é mais provável, como na parte da interpretação, que o teu personagem vai continuar defendendo o bem, fazendo o que é certo, protegendo as pessoas, do que simplesmente atacar alguém para roubar algum item que essa pessoa carrega. Isso é interpretação e é muito importante, principalmente para respeitar o mestre, porque o mestre pode punir por má interpretação. Então, como resumo da parte do jogador, imprime a ficha, cria o personagem, então seguindo os passos do livro, não precisa ler tudo, lê o que te interessa só, faz a introdução e define como que vai ser a tua interpretação desse personagem. Bem, agora vamos para a parte do mestre. Infelizmente, o mestre é o que precisa mais ter conhecimento das regras do RPG. Tu tem que estudar um pouquinho mais, tem que dar umas boas lidas no livro. Não precisa ler tudo também, lê a parte do personagem, finge que tu cria um personagem, mas lê as regrinhas, aquelas lá, ou como que funciona o turno. Tenta conversar com todos os jogadores também, para eles darem uma ajuda nisso, darem uma lida, ao menos para não chegarem cru nessa parte, daí tu tem que ficar definindo, não, agora tu ataca, agora tu faz isso, não, daí todo mundo já consegue. Mas tu é aquele, dentre todos, tu é aquele que precisa mais saber sobre esse assunto. Depois que tu já tem uma noção básica das regras, começa a criação da aventura. Parte do básico. Assim como os jogadores puderam se basear em um personagem que já existiu em um filme ou num livro, cria uma história, cria uma aventura que seja baseada em um livro ou um filme também. Sim, sim. Não precisa ser uma jornada do Senhor dos Anéis, por exemplo, mas uma partezinha, por exemplo, saindo das Minas Moria, tentando achar um item em algum povoado, pode ser qualquer coisa. E pode ser no início uma coisa extremamente simples. O grupo tá na taverna, eles já se conhecem, já começa assim, ó. Já diz que todo mundo se conhece para não ter que ficar perdendo tempo ali. Ai, antes tô na taverna aqui, chega o cara falando, ai, ouçam todos. Não, tipo, não. Já parte do princípio que eles se conhecem. Desse ponto, eles começam alguma introdução, enfim, tu introduz a aventura deles através de um método que tenha uma motivação para eles começarem a jogar, e daí dessa motivação vai criando os próximos acontecimentos. Quando eu mestro uma aventura, eu gosto de desenhar um mapinha. Simplesmente botando tipo, os jogadores estão aqui, eles vão vir até esse ponto aqui. Então aqui no meio eu vou botar um encontro aleatório, enfim, depois aqui eles vão ter que vir aqui pegar um item, resgatar, entrar numa dungeon e vai acontecer isso. Desenhando um mapinha, tu consegue mapear aonde que os personagens estão, daí tu consegue controlar melhor o jogo, tu não te perde, tu tem o foco visual, digamos assim, da onde que tá acontecendo, da onde tá acontecendo a missão e da onde tu quer que ela chegue. Isso é muito bom. E também não precisa ser assim. Eu uso esse método. Se tu quiser, eu já vi gente que escreve um roteiro. Simplesmente começa lá. Os jogadores estão numa taverna. Depois eles vão passar... Escreve o roteiro como tu achar melhor. Mas escreve. Não deixa pra improvisar tudo na hora. Porque é muito detalhe pra cabeça. Dica importante. O mestre, ele não precisa saber todas as regras. É bom que ele tenha uma noção geral de tudo. Mas uma das primeiras coisas que está escrita no livro do jogador é que existe a regra do mestre, mais ou menos assim, não lembro como que é o nome direito.
pode moldar as regras da medida que tu quiser. Tu não precisa seguir exatamente o que está no livro. Então, se em algum momento tu acredita que um jogador vai usar uma regra, mas não está muito numa circunstância, tu pode bloquear. Tu pode dizer, não, ali não funciona, ou não, aqui vai ser de um jeito, ou não, aqui tu não vai ter tanto bônus, aqui tu tem isso aqui. E não precisa também dar muita explicação. Tu é um mestre, tu decide. Não tem problema algum, mas é bom tu nunca causar nenhuma injustiça durante o jogo. E lembra, o importante do RPG não é que ele seja todo certinho, todo correto do início ao fim. O importante é se divertir. Então, calma, cara, não precisa ficar ali super focado nas regras. Se diverte. Se uma cena tá complicada ali de passar, dá um arrego pros jogadores, tira um pouquinho mais de HP do boss. Se tá muito fácil, bota mais HP no boss, ninguém precisa saber. Já fiz muito isso. Por mais que, digamos assim, o NPC que eles estavam lutando tinha, sei lá, 400 de vida, quando eu via que eles estavam quase matando e ainda tava legal a batalha, vai. Vida extra, o boss não morreu, tu não precisa revelar nada do que tu faz. Tu simplesmente precisa fazer o jogo ser divertido, inclusive pra ti. Definido todos esses pontos, então como que tá a missão, como que tá a aventura do mestre, os jogadores já criaram os pontos, começa, testem. Joguem a primeira vez no final de semana, se não deu certo, tentem de novo, repitam a mesma missão, não tem problema algum. Façam rotação dos papéis, o mestre sendo só o mestre é um pouco chato, então deixa ele ser o jogador, tenta outra pessoa ser o mestre, vão intercalando os papéis e tu vai ver, no final vai ficar sempre divertido e depois de umas 3 ou 4 sessões, vocês vão estar muito, mas muito mais craques no jogo que vocês escolheram, no sistema que vocês escolheram, do que alguém que só leu o livro umas 5 vezes. É a minha opinião. Por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu tinha meus 14, 15 anos, a gente jogava totalmente errado o sistema. Eu comecei a jogar no 3.5, só que o meu grupo já sabia jogar. Sabia de jogar de um jeito errado, mas sabia. A gente não... Eu também não tinha parado para ler as regras, eles me ensinavam tudo na hora. A gente achava que mago tinha que gastar uma rodada para conjurar e outra para castar a magia. Então quem fazia mago ficava parado uma rodada, tipo, vou conjurar. Todo mundo atacava. Agora é tua vez. Eu casto mísseis mágicos, 2d6. E ainda é 1d4 no caso. É menos dano ainda. Então, e era divertido, tá? Eu sempre fazia mago porque eu sempre adorei classe de magia no RPG. Então, mesmo se tá errado, foi divertido. Fica a dica pra vocês. Vai ser divertido. Vocês que fazem o jogo, então façam ser divertido. Então, se vocês chegaram nesse ponto no vídeo, eu acho que vocês já têm uma boa ideia de como eu acho que seria o melhor início para começar a jogar RPG. Seguindo esses passos, por mais que seja bem amplo o que eu falei, vocês vão conseguir ter uma boa experiência, por mais que o primeiro sistema seja normal. E vocês nem precisam usar sistema na realidade, esqueci de falar isso. Já joguei sistema inventado de terror, onde tu só escrevia no folhinho de papel o que tu tinha na tua mochila. E funcionou muito bem. Muito bem. Mas precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para isso. Bem, desculpa galera por não ter postado vídeo na semana passada. Eu tava ocupado construindo esse cenário. Sabe aquele quartinho de depósito que todo mundo joga coisas dentro? Pois é, era isso daqui. Eu consegui dar um jeitinho durante a semana e para construir esse cenário aqui para vocês. Espero que tenham gostado e nos próximos vídeos a gente vai sempre fazer aqui. Se gostam também de vídeos de RPG, falando sobre RPG, enfim, como se joga, comentem aqui embaixo, deem o like nesse vídeo e se inscrevam nesse canal. Se vocês comentarem querendo que eu fale mais, eu vou ficar bem feliz. Mas eu adoro falar sobre RPG, então provavelmente eu vou trazer mais conteúdo de RPG de todo jeito. Bem, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até logo. Deus, que bom.